Tudo bem, pessoal? A gente vai dar início à nossa aula de continuação da disciplina de Auditoria, Certificação e Perícia Ambiental. Então, nós já finalizamos a nossa unidade 1 e nessa unidade 2, o que a gente vai abordar? Certificação ambiental. Ela é uma unidade relativamente curta. Por quê? Basicamente, existe em compreender o que é a certificação, como ela é amparada, que seria, no nosso caso, a ISO 14000, tá? Pela família da 14000, para que eu obtenha o quê? Eu faça uma verificação. Então, eu tenho uma norma específica que orienta a certificação ambiental. E que, neste caso, ela versa o quê? Você verificar, você checar as informações que foram colocadas no sistema de gestão ambiental. O que é que nós vimos em sistemas integrados de gestão? Você, dentro da 14000, tem os requisitos. Então, eu tenho uma sequência de ações que são obrigatórias, são requisitos que fazem parte da elaboração do nosso sistema, por exemplo, de gestão ambiental. Então, atendimento aos requisitos legais, compatibilidade da política ambiental com os interesses da empresa, com as políticas da empresa, com a visão, com a missão da empresa, com o porte do empreendimento, né? Atendimento à estruturação de objetivos e metas, atrelar esses objetivos, principalmente no caso das metas, os indicadores ambientais, que é a forma que eu vou ter para mensurar a otimização das ações que eu estou desempenhando e dessa forma entender se eu consegui realmente atingir aquele objetivo que foi proposto, identificar os aspectos ambientais, fazer a relação aspecto-impacto, compatibilizar os programas de gestão ambiental de acordo com os aspectos ambientais que nós temos, o grau de impacto, de periculosidade, a magnitude, a significância, a importância desses aspectos ambientais, para que a partir daí, atrelado aos meus programas de gerenciamento, eu consiga o quê? Otimizar as ações de manejo de cada um desses aspectos ambientais. Por exemplo, se eu estiver falando de resíduos, efluentes ou emissões. Então, neste sentido, o que é que vai acontecer? A partir do momento que eu criei essa sequência, esse raciocínio lógico de construção, que é a etapa do planejamento, eu coloco ela em operação. Quando eu coloco em operação, o que é que eu tenho aqui? A prática do sistema de gestão. É a forma com que eu vou fazer o quê? Executar o meu SGA através dos meus programas de gestão. Esses programas de gestão ambiental, eles vão conter o passo a passo, por exemplo, do manejo dos resíduos, que são aspectos ambientais. Vai conter o passo a passo, por exemplo, de um plano de redução do consumo e reuso da água, redução da energia elétrica, e por aí vai. Então, dentro desse passo a passo, eu vou seguir no processo de auditoria, verificando o que está sendo atendido em cada uma dessas situações. A nossa primeira unidade foi sobre auditoria. Então, a função ali do auditor é checar essas informações. Se eu verifico que eles estão em conformidade, que tem uma sequência lógica, uma estrutura adequada para o tipo, para o porte do empreendimento, o que é que vai acontecer? Significa dizer que, possivelmente, eu vou encontrar poucas falhas ou poucas não conformidades nesse sistema de gestão. A partir do momento que eu entendo que isso está acontecendo e que esse sistema de gestão ele tem funcionado de maneira adequada, o que é que vai acontecer? Nós, enquanto órgão certificador, enquanto auditor, vamos emitir a certificação ambiental daquela empresa. Ou seja, é uma resposta que eu estou dando diante de uma checagem de situações que estão em conformidade com o que versa a norma, com o que versa a regra, que orienta a estruturação desse sistema de gestão ambiental. Então, com base nisso, eu consigo emitir essa certificação e declarar que este empreendimento ele anda em conformidade com o que versa a norma ISO 14001, Sistema de Gestão Ambiental, por exemplo. Ou a certificação ela vem para qualidade, para segurança e para meio ambiente. Significa que as três condicionantes estão sendo atendidas dentro do sistema gerencial que foi implementado. Então, a partir daí, a gente emite a certificação. Tá ok? Então, a nossa unidade
ela vai trabalhar agora exatamente a parte de certificação ambiental. Então, a gente vai dar um panorama geral para que a gente consiga compreender esse processo, que é consequência de uma auditoria ambiental. Então, no nosso caso, a certificação ambiental, no sentido de obtenção e mudança da empresa, o que é que vai acontecer? Quando eu certifico, por exemplo, ambientalmente um empreendimento, significa dizer que ele tem um sistema, um modelo gerencial aplicado visando diminuir os impactos ambientais, visando otimizar a questão de processos, serviços ou atividades, né, a fabricação de determinados produtos, do ponto de vista da qualidade ambiental. Então, significa dizer que essa empresa ela avalia a sua estrutura operacional e, consequentemente, ela vai adequá-la para que eu atenda às condicionantes legais, às condicionantes de melhoria contínua, visando aí reduzir o impacto ambiental mais significativo. E, a partir daí, o que é que eu vou fazer? Quanto melhor essa relação empresa-meio ambiente, significa dizer que, efetivamente, o meu sistema de gestão ambiental, ele atende, né, às condicionantes impostas pela 14.001. E aí a gente tem a certificação ambiental, que é o quê? O reconhecimento formal da terceira parte. Tá? Um sistema de gestão ambiental que está em conformidade com o modelo pré-estabelecido, com base na 14.001, que é o nosso sistema de gestão ambiental, a nossa norma que versa sobre isso, e é a única norma certificável, e que ele está documentado, implementado e operando. Ou seja, significa que ele passou por uma etapa de planejamento, onde eu documentei e registrei toda essa etapa. Eu comecei a implementar o sistema através dos programas de gestão ambiental, fui fazendo o monitoramento, a verificação das ações corretivas, analisando possíveis não conformidades que foram encontradas, reavaliando o meu sistema e pautado na melhoria contínua. Também registrado e documentado. E ele em operação, ele tem toda a estruturação funcionando do que a gente colocou no planejamento, das possíveis modificações que a gente fez ao longo da execução desse sistema de gestão ambiental. Como nós falamos anteriormente, eu posso ter algumas situações que podem não ter sido previstas, ou situações que apareceram em decorrência de determinados procedimentos que foram alterados, e eu tenho que fazer esse processo de adequação, esse processo de melhoria e avaliação do meu sistema de gestão ambiental, para que ele realmente funcione da melhor maneira possível. Então, nesse caso aqui, por que eu vou certificar o empreendimento? Baseado na 14.001, quais são as funções do processo de certificação? Que é consequência do que significa dizer da otimização do teu sistema de gestão ambiental. Então, com isso, a gente tem redução de custos, aumento da competitividade dessa empresa, ela se torna mais ambientalmente correta, ela tem um nicho de mercado, por ser certificada, por ter uma preocupação ambiental. Eu vou reduzir riscos. Se eu estou operacionalizando um sistema gerencial que está otimizando procedimentos, processos de uma maneira geral, significa dizer que eu tenho, né, toda uma preocupação com relação aos riscos. E a partir do momento que eu implanto os programas gerenciais, significa dizer que eu estou fazendo exatamente o quê? Reduzindo riscos ambientais. Porque eu estou atuando da melhor maneira possível para gerenciar o quê? O meu aspecto ambiental. Ok? A relação com os clientes, eu vou ter compromisso, eu vou ter relação com o pessoal, obtenção de recursos, desempenho, vai melhorar o desempenho ambiental dessa empresa. Eu vou ter ferramentas gerenciais aplicadas aos processos. Eu vou gerar uma imagem positiva do empreendimento, porque eu vou me declarar ambientalmente correto. E diferente da autodeclaração, que é atribuída e também permitida pela norma, quando eu sou certificado, isso me dá um respaldo internacional sobre aquele empreendimento, ok? Eu vou atuar com uma questão de monitoramento para as ações de correção e prevenção, eu estou agregando valor, eu estou sabendo lidar com erros, com falhas, com não conformidade e trabalhando na solução dessas questões. E a gente está trabalhando um outro requisito da norma, que é exatamente o quê? Pautado em melhorias contínuas. Então, significa dizer que a empresa está sempre preocupada em atingir um melhor desempenho, um alto grau de eficiência na implantação de um sistema de gestão ambiental. E, no nosso caso, nós temos o Sistema Brasileiro de Certificação Ambiental. Então, o órgão acreditador nacional é o INMET. O que isso quer dizer? Significa dizer que
toda legislação, quando ela é amparada de cunho internacional, ela precisa ter um órgão interno, nacional, que vai validar essas regras. No caso, no nosso cenário brasileiro, a gente tem o Inmetro. O Inmetro, como acreditador nacional, ele dá os critérios e os procedimentos acerca do credenciamento. Do credenciamento de quem? De empresas certificadoras. Então, a gente vai ter organismos de certificação de sistemas de gestão ambiental, organismos de certificação de auditores ambientais e organismos de treinamento de auditores ambientais, para que a gente tenha o quê? Os critérios para a certificação desses auditores em sistema de gestão ambiental. Então, o Inmetro transcreve, né, as normas no sentido de orientar como eu vou credenciar esses empreendimentos para certificação, para sistema de gestão e para treinamento de auditores. Que a partir daí nós temos as empresas credenciadas que vão ter os seus auditores, que vão fazer as visitas nos empreendimentos para verificar com essas auditorias se é certificado ou não o empreendimento com base no modelo Sistema de Gestão ISO 14001. Ok? Então, parte dessa estrutura, eu tenho uma hierarquia que eu preciso obedecer para que eu chegue no auditor. O auditor é só a ponta do iceberg. Existe uma série de outros procedimentos que eu preciso ter para que esse auditor efetivamente saia para uma empresa e vá certificar. E no nosso sistema brasileiro de certificação ambiental, a gente tem algumas definições que precisam ser levadas em consideração. No primeiro deles, credenciamento. É um reconhecimento formal através do Inmetro, tá, acerca dos empreendimentos, nesse sentido. A certificação de conformidade, certificação a que se atesta a qualidade de um sistema, processo, produto ou serviço, é através da certificadora. A certificação compulsória, que nesse caso aí, basicamente, verifica as propriedades com relação às questões de segurança, de interesse do país e do cidadão, abrangendo as questões relativas aos animais, vegetais, proteção à saúde, meio ambiente e a temas correlatos, também através de uma certificadora. A certificação voluntária é uma decisão exclusiva do solicitante que tem como objetivo garantir as conformidades dos processos, produtos e serviços de acordo com as normas que foram elaboradas por entidades reconhecidas no âmbito do Inmetro. Só fazer uma correção ali, tá, gente? E também através de uma certificadora. E a avaliação do fornecedor, que são por organismos credenciados de uma maneira geral. Em termos de procedimentos que a gente tem que observar no sentido de certificação ambiental, primeiro, a certificação ambiental se tornou uma realidade em boa parte das empresas a partir do século XXI. Ela é considerada uma tendência para a maior parte das organizações no mundo e engloba alguns mecanismos, né, que, nesse caso, visam o quê? Garantir proteção, não só a questão ambiental, tá, mas com relação à exploração de recursos naturais e dos processos de industrialização de uma maneira geral, dos processos industriais. Então, qual é a função aqui? É demonstrar publicamente que o empreendimento tem a sua preocupação com a variável ambiental, que ele internaliza essas externalidades ambientais, que ele coloca no custo da empresa, né, o valor necessário por manter limpo o meio ambiente. Então, significa dizer que quando eu hoje tenho uma tendência à questão ambiental, significa que essas empresas elas precisam se enquadrar, primeiro, por uma demanda social, por assim dizer, né, que é uma cobrança de uma preocupação com a questão ambiental. Tudo bem que em cenários mais críticos, em países menos desenvolvidos, em situações econômicas, não se tem muito essa questão da variável ambiental levada em consideração, principalmente se a gente pegar o nosso cenário brasileiro. É mais complicado. Mas o que é importante a gente entender que, a partir do momento que eu tenho o desenvolvimento de uma sociedade, vai haver uma cobrança das questões ambientais. E dependendo do nível de conscientização, de esclarecimento da população, mesmo em situações mais críticas, ainda se tem essa preocupação evidente pela temática ambiental. No cenário brasileiro, a gente pode dizer que a coisa está um pouco diferente, devido a uma série de outros fatores que nós temos, principalmente no sentido de baixo nível de conscientização, baixo nível de esclarecimento, e a atual crise que a gente passa acaba levando em consideração algumas variáveis
a serem, vamos dizer assim, um pouco menosprezadas em detrimento de outras, né? Não vou entrar no mérito da questão acerca disso, mas ainda não se tem, né, mesmo num cenário ótimo, por assim dizer, uma conscientização realmente efetiva do ponto de vista ambiental, uma cobrança dessas empresas do ponto de vista ambiental por parte da população em termos de conscientização e também uma postura da sociedade diante de produtos que por algum momento não são caracterizados ambientalmente corretos ou porque se envolveram em um acidente ambiental ou tiveram algum problema nesse sentido. Mas o fato é que há uma evolução dessa concepção e eu acredito que o cenário brasileiro também vai caminhar para estas questões de maneira realmente mais efetiva, mais prática, de uma cobrança, né, do ponto de vista ambiental e uma postura mais ambientalmente correta desses empreendimentos. Então, existem alguns fatores que a gente tem que observar. E nesse caso aqui, a diferença dos tipos de certificação ambiental no mercado. Então, de uma maneira geral, nós temos um processo de verificação que é conduzido através de uma auditoria, né, ou seja, é conduzido por uma empresa privada que dispõe de metodologias específicas para avaliar as empresas que buscam certificar-se. Então, como nós falamos, Inmetro é o órgão acreditador que vai credenciar essas empresas que vão treinar esses profissionais, esses auditores no processo de certificação ambiental. Então, existe todo um processo, né, e essas empresas, que esse certificador, no caso, esse auditor, ele possui para seguir uma metodologia de avaliação diante de um sistema que foi implementado. Então, nesse caso, a certificadora ela vai contar, né, com dispositivos, com uma série de elementos que vão fazer uma avaliação criteriosa acerca dos empreendimentos que estão buscando essa certificação. Então, nesse caso aqui, ela avalia e tem critérios que devem ser preenchidos pela empresa certificada até a obtenção do selo ou da certificação propriamente dita. Eu tenho questionários, visitas de campos, testes que são conduzidos durante o processo que vão orientar como proceder nesse processo de avaliação. Então, eu vou ter questionários, visitas de campos e testes que são conduzidos durante o processo de auditoria para emitir ou não a certificação ambiental. Então, para profissionais que têm o interesse de atuar no mercado com questões ambientais, um conhecimento básico acerca das certificações é essencial. Por quê? Porque, de repente, vocês podem se deparar, como futuros engenheiros ambientais, em algum empreendimento que vai buscar implementar. Então, você tem que ter uma noção, conhecer a norma, para que você realmente faça a implantação do sistema de gestão ambiental e, consequentemente, a partir daí, você entre com as ações que são necessárias. Então, para um gestor ambiental, por exemplo, compreender as ações vigentes é fundamental, ampliando seu conhecimento técnico e, a partir daí, garantindo mais ofertas de vaga no mercado de trabalho, porque você tem uma qualificação, você tem um diferencial de mercado. Neste caso aqui, a ISO 14000, ele é uma certificação focada em quê? Em qualidade ambiental, que vai buscar implementar um sistema de gestão ambiental. Tá? Atualmente, é a mais completa e conhecida acerca de procedimentos a serem orientados em termos de implantação de um sistema de gestão ambiental. E dessa forma, eu tenho critérios que são orientados através do modelo de requisitos a serem atendidos do Sistema de Gestão Ambiental pela 14001, que visa o quê? Promover ações de proteção e conservação do meio ambiente, visando o desenvolvimento sustentável. Então, olha as definições. Visando proteção, conservação, que é o uso racional do recurso, pautados em desenvolvimento sustentável, ou seja, o uso racional respeitando os limites do ecossistema para que essa fonte de recurso natural possa, né, se recompor, se renovar e a partir daí a gente mantenha o uso contínuo desse recurso natural. Então, a tendência aqui é ter uma preocupação com a variável ambiental pautada em sustentabilidade, em mentalidade, também com a ideologia pautada pelo
conservacionismo. Seguindo esses procedimentos, você torna a empresa sustentável. Então, eu posso dizer hoje que, a partir do momento que eu vou buscar implementar um sistema de gestão ambiental e eu certifico essa empresa, além de ter uma preocupação com a variável ambiental, ela também tem uma preocupação com a questão dos preceitos de sustentabilidade e de conservação do recurso natural. Significa dizer que ela está implementando um modelo, pelo menos em tese, onde está pautado nos respeitos ao limite do ecossistema. Então, se eu pegar, por exemplo, a indústria madeireira, hoje é perfeitamente comum que esses grandes empreendimentos, principalmente que têm certificação ambiental, que têm certificação florestal, implementem o quê? Sistemas de manejo. Por quê? Eu consigo otimizar a minha área, né, para que a partir daí eu tenha continuamente um processo de exploração desse recurso natural, que no caso desse empreendimento é a madeira. Então, a partir do momento que eu manejo, que eu trabalho com uso racional, que eu coloco sustentabilidade, implanto modelos gerenciais que vão visar a certificação ambiental, a certificação florestal, significa dizer que eu estou otimizando as minhas ações para a exploração desse recurso natural de maneira sustentável, sem gerar uma agressão significativa ao meio ambiente, permitindo, através do manejo, a recomposição desse recurso natural. Então, nesse processo, para a gente verificar os procedimentos de certificação, a gente vai se atentar para alguns requisitos. O primeiro deles é o que é avaliado pela certificação 14000. Primeiramente, para se obter esse certificado ISO 14000, Sistema de Gestão Ambiental, tá? A gente tem que ver a questão das auditorias ambientais que devem ser executadas no empreendimento, tá? E aí analisar como é o método de produção, né, adotado por essa empresa, quais os recursos naturais ela vai utilizar, quais os impactos ao meio ambiente são gerados e a adequação da empresa à legislação. Lembre-se que eu falei anteriormente, no início dessa aula, que eu vou avaliar o quê? Como vai ser implementado, quais são os requisitos seguidos pela 14001 para a implantação do sistema de gestão ambiental, avaliar a relação aspecto-impacto ambiental, verificar a significância, né, a magnitude desse aspecto ambiental, a magnitude do impacto ambiental que está sendo gerado, para definir a priorização de ações, por assim dizer, para os programas gerenciais para aqueles aspectos mais significativos que têm um potencial de dano muito maior ao meio ambiente. Então, essas auditorias que vão verificar, elas são exatamente para isso, né? Eu vejo os impactos que são gerados e como a empresa está adequada à legislação, ou seja, significa dizer o quanto ela atende os requisitos legais, que é uma condicionante da norma para a implantação da 14001, Sistema de Gestão Ambiental, ao mesmo tempo, como ela atende essas condicionantes legais através dos meus programas gerenciais. O meu programa de gerenciamento, ele visa o quê? Colocar uma sequência de etapas, ou seja, um manejo sobre aquele aspecto ambiental. A partir do momento que ele é gerado, o que precisa ser feito com ele para que ele não entre em contato com o meio ambiente e cause um dano ambiental, uma degradação, uma poluição, um impacto ambiental. Então, essas ações do manejo estão colocadas no meu programa, que é exatamente isso que eu vou verificar. Minimizar impactos de acordo com a significância do aspecto ambiental e o potencial impacto que ele gera, se eu estou atendendo às legislações e se eu estou conseguindo reduzir o potencial impactante daquele aspecto ambiental no meu programa de gestão ambiental. Posteriormente, é realizada a avaliação de desempenho e impacto ambiental. Nesse aspecto, eu já começo a fazer o quê? A verificar a necessidade de se adotar medidas mitigadoras ou de conformidade. O que vai acontecer aqui? Eu tenho o meu programa de gestão. No meu programa de gestão, eu tenho que estipular umas ações de monitoramento. A essas ações de monitoramento e para o atendimento das metas, eu posso trabalhar com a avaliação de desempenho ambiental através dos indicadores de desempenho ambiental que nós temos. Tá? Então, esses indicadores vão me mostrar o que efetivamente eu estou conseguindo como resultado em termos de redução do potencial impactante do aspecto e a manutenção da qualidade ambiental. Então, a partir dessa avaliação de desempenho e da avaliação do impacto ambiental,
a gente começa a mensurar, né, a efetividade do meu sistema de gestão ambiental. E aí a certificação também passa pelo processo da chamada rotulagem ambiental e análise do ciclo de vida dos produtos, visando aí identificar as informações presentes para o consumidor, bem como o tempo de decomposição do produto na natureza. Então eu tenho a rotulagem ambiental, né? O que essa empresa, como ela vai mostrar que ela é ambientalmente correta. O outro, a análise do ciclo de vida. O que é a análise do ciclo de vida? Eu começo a entender, né, desde a origem da extração da matéria-prima até o fim de vida daquele produto que está sendo consumido. Então, existe toda uma cadeia de avaliação desse processo para que quando esse produto chegar na minha mão, eu, a partir do momento que findar a vida útil dele, como eu vou descartar e o que pode ser feito no descarte deste produto. Esses que são os detalhes. Então, a avaliação do ciclo de vida também tem essa preocupação nesse sentido, para entender esse contexto e saber o que pode ser feito. Então, a empresa ela não tem, entre aspas, a responsabilização para quando eu terminar de usar essa caneta, eu jogar fora. Mas a empresa ela tem uma preocupação em entender que essa caneta, após ser consumida e não tiver mais utilidade, quando ela for jogada fora, ela pode ser reintroduzida no processo produtivo. Porque eu, no meu processo de fabricação dessa caneta, eu substituí determinados componentes por elementos biodegradáveis, por elementos recicláveis, que vão ter alguma valoração econômica desse resíduo quando ele se torna resíduo a partir do momento que ele é descartado. Então, essa preocupação, enquanto empresa, implementando um sistema de gestão ambiental, eu vou ter que ter. Tá? Agora, é claro que eu não tenho gerência para quando o meu consumidor pegar essa caneta e o que ele vai fazer como descarte. Mas eu vou orientar esse consumidor e vou informar esse consumidor que esse produto, quando findar a vida útil, ele pode ser totalmente reciclado, reaproveitado. E aí cabe a conscientização do consumidor entender isso e dizer, não, então se isso aqui é reciclável, eu vou direcionar para uma área de reciclagem, para um sistema seletivo de coleta que vai permitir pegar essa caneta, em vez de lançar no meio ambiente, direcionar para um processo de reaproveitamento, de reciclagem, dependendo da situação a qual for viável para esse produto após a sua vida útil. O segundo aspecto no procedimento de certificação ambiental: que tipo de empresa pode se beneficiar com a certificação? Então, qualquer organização pode ser beneficiada, seja ela pública ou privada, porque a gente já verificou as vantagens e o que é incorporado no sistema de gestão ambiental. Então, quando eu busco a certificação, eu estou reafirmando o meu modelo gerencial e preocupado em manter esse modelo gerencial, porque a minha certificação ela é renovável. É necessário que ela conte com uma documentação para que possa ser avaliada. Vale destacar que cada selo se baseia em normas nacionais e cada país tem suas normas específicas, mas atendem a um padrão internacional quando a gente está falando de 14.000. Tá? Assim, a empresa precisa ter conhecimento e estar de acordo com as normas de proteção ambiental do país em que estão localizadas, independente de serem multinacionais. Então, ela se adequa a determinadas peculiaridades, especificidades da legislação local. Por isso que eu tenho um requisito na norma do Sistema de Gestão Ambiental 14.001 que diz lá, atender às condicionantes legais. Porque eu posso ter diferenciação entre países de legislação ambiental. Então, a empresa, quando ela atende esse padrão internacional, que é a ISO 14.000, ele já orienta, na verdade ele obriga, porque isso é uma condicionante, é um requisito obrigatório da norma, né, a esse empreendimento atender à legislação local. Ah, mas a minha empresa tem sede no Japão. Ok, ela tem sede no Japão, mas se ela tem uma unidade no Brasil, ela tem que atender à legislação ambiental brasileira. Eu posso incorporar determinados padrões ou regras do Japão na unidade do Brasil? Posso, não tenho problema com isso. Mas eu tenho que atender aos requisitos brasileiros legais, senão eu não tenho a certificação. Terceiro aspecto: quando iniciar o processo de certificação? Existem aqui dois cenários que a gente tem que avaliar, tá? Onde essa empresa ela pode iniciar esse processo de certificação. Então, ela começa quando a empresa declara estar apta à certificação.
por já haver realizado as ações que são necessárias à implementação e conferência, né, checagem desse sistema de gestão ambiental. Ou quando for iniciar o processo de instalação dos projetos com o objetivo de obter a certificação. Dependendo da situação em que eu me encontre, a gente verifica como a gente vai, né, atuar no início do processo de certificação. As vantagens da certificação ambiental. Nesse nosso caso aqui, quais as vantagens da certificação ambiental? Nesse caso aqui, para que eu faça a aquisição da certificação ambiental baseada na 14.000, eu tenho como função central aqui fazer uma associação do nome e a marca do empreendimento a uma imagem de preocupação, de responsabilidade ambiental, agregando aí o quê? Valor ao produto. Eu estou agregando valor à empresa, valor à marca, valor ao produto, porque eu estou me declarando como uma empresa ambientalmente correta, certificada no modelo ISO 14001. Então, em muitos desses casos, eu tenho ganhos econômicos. Por quê? Devido às mudanças que precisam ser adotadas para a aquisição de certas ações do ponto de vista da implementação do sistema de gestão ambiental que são necessários à certificação, isso vai gerar com que a empresa tenha redução de custos, por exemplo. Então, aí, por si só, já tenho um aumento da margem de lucratividade do empreendimento. Aliado a uma imagem de uma empresa ambientalmente correta, eu posso ter um nicho de mercado que tem uma população preocupada com essa questão. E a partir daí eu também estou declarando que eu estou tomando medidas para a reutilização de recursos, para a questão do consumo de água, o uso racional da água, a questão do uso racional do consumo de energia também, de uma maneira geral, tá? De uma maneira mais limpa, mais ambientalmente correta, atrelando à empresa práticas sustentáveis, né? E, consequentemente, como eu falei, reduzindo custos. Isso são situações que acabam por si só sendo as grandes vantagens de um processo de certificação. Empresas de grande porte, principalmente multinacionais, buscam as certificações, porque isso é um respaldo internacional que ela tem. Para um cenário brasileiro, uma empresa mais nacional, de médio, de pequeno porte, como nós já citamos anteriormente, dificilmente vai ter o interesse em buscar uma certificação ambiental, porque isso não vai, do ponto de vista de mercado, não vai mudar muito, né, a realidade dessa empresa. Então, o que normalmente acontece? Empresas de pequeno e de médio porte utilizam-se do modelo do sistema de gestão para, como nós falamos aqui, ter vantagens mais internas, principalmente na redução de custos. Mas que isso não vai agregar, buscar uma certificação, aliás, não vai agregar a ela um mercado consumidor mais atrativo e ela vai vender mais por isso. Dificilmente isso vai ter um impacto significativo, um reflexo significativo, né, na lucratividade da empresa, na comercialização do seu produto ou na prestação de determinado serviço. Tá? Mas, a nível gerencial, a nível interno, todas as ações que preconizam a implantação de um sistema de gestão ambiental acabam sendo válidas. Então, para esse tipo de empreendimento, nem sempre é interessante a certificação, mas sim a implementação do modelo gerencial. E pautado nos requisitos da norma, você tem grandes vantagens para o empreendimento em si. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de certificação. Tá? É basicamente rotulagem. O empreendimento, ele se caracteriza como ambientalmente correto. Se ele for certificado, ele pode utilizar-se de um selo, de um padrão, né, mediante todo um procedimento de rotulagem ambiental que é seguido com base na norma ISO 14001. Então, aqui a gente tem certificação de produtos 100% orgânicos, certificação ambiental na Comunidade Europeia, ponto verde, potencial de reciclagem. Ou seja, são situações que me permitem demonstrar de alguma forma que aquele empreendimento, aquele grupo de empresas ou aquela situação específica, ele tem uma preocupação ambiental. Então, aqui a gente tem outros exemplos, o selo verde no Canadá, nos países nórdicos, na questão da certificação ambiental desses países, o selo verde norte-americano, o selo verde de Singapura, Nova Zelândia e Taiwan, que demonstram essa relação, dessa preocupação com a questão ambiental, de certa forma. Dentro dessas características, o que é importante a gente entender? Quando a gente está avaliando em termos de empresas de certificação ambiental,
a gente tem que observar a situação como um todo. Eu não posso ter uma visão segmentada, né? Eu não posso ter uma visão direcionada só para um determinado ponto, mas eu preciso ter uma visão ampla desse empreendimento, até porque ele se relaciona com as questões ambientais. A certificação é pautada na certificação ambiental, né? Na busca da qualidade ambiental. Significa dizer que eu estou identificando os meus aspectos ambientais e trabalhando em cima desses aspectos com atividades práticas, gerenciais, procedimentos que vão me permitir reduzir o potencial impactante. Então, baseado nisso, essa observação, nós temos que entender ela de maneira bem ampla, até porque no próprio conceito de meio ambiente da norma 14.001, a gente tem o quê? Circunvizinhança que opera empreendimento. Dentro dessas características, a gente começa a observar o quê? Então, eu tenho a empresa. Essa empresa ela tem acionistas ou proprietários que interferem diretamente nela. E no entorno eu vou ter concorrentes, consumidores, fornecedores, vizinhança de uma maneira geral. São fatores que vão sofrer algum tipo de interferência da empresa, por assim dizer, interferência, mas ao mesmo tempo vão gerar algum tipo de interferência ou pressão no empreendimento. É uma via de mão dupla. Tá? Nós temos também bancos e seguradoras, onde essas empresas normalmente vão buscar capital para fazer investimentos, para crescer, para se desenvolver, para melhorar determinados processos e por aí vai. As seguradoras vão dar um respaldo dessa empresa. Nós já citamos essas situações. Hoje, um empreendimento, quando ele vai buscar uma linha de crédito, alguma coisa nesse sentido, ele é analisado do ponto de vista do risco ambiental, da sua relação com o meio ambiente. A mesma coisa a seguradora. Qual é o risco ambiental de probabilidade de ocorrência de eventos negativos, de sinistros nessa empresa? Para que eu calcule o prêmio do seguro no qual essa empresa vai ter que pagar. Então, eu tenho que observar essas questões para entender como isso vai influenciar na empresa. E quando eu tenho essa contextualização ampla, eu tenho uma visão maior acerca do sistema de gestão que eu vou implementar e, consequentemente, os procedimentos de auditoria e de certificação. Porque a partir daí eu tenho como interferência a dinâmica social, que vai redirecionar os interesses, nicho de mercado para o empreendimento. Eu tenho questões econômicas que interferem nesse fator, no posicionamento da empresa, na valorização, na depreciação de uma empresa. Eu tenho a parte política e legislação, e a gente tem um exemplo claro do que nós estamos vivendo atualmente, nesse mês de janeiro de 2023, que determinados direcionamentos políticos têm afetado não só o aspecto econômico, mas também, politicamente falando, algumas interferências ou interesses políticos aqui e legislativos, né? Questão de legislativo, não, perdão, de legislação, tem repercutido de maneira significativa no funcionamento de determinados empreendimentos. A gente não vai longe. A Bolsa de Valores se despencou numa série de situações por conta de determinados posicionamentos políticos, falas e coisas do gênero. Isso afeta o cotidiano da empresa. E se afeta a empresa, vai afetar todas as suas ações, incluindo as questões ambientais também. Então, são fatores que vão influenciar ciência e tecnologia também, o desenvolvimento de novas tecnologias, o surgimento de novos produtos. Tudo isso são fatores que, agregados à empresa, você tem que observar, porque na hora de eu construir um sistema de gestão ambiental, são fatores que vão influenciar. O que eu quero dizer com isso? Influencia no sentido de investimento, de aprimoramento, na questão da preocupação da variável ambiental. São fatores que têm interferência. A sociedade vai me dizer, se eu tiver uma cobrança da sociedade, eu tenho que dar uma resposta. Se eu tiver um problema econômico, a questão ambiental pode estar em xeque. Se eu tiver determinados direcionamentos políticos e legislação, eu também posso afetar diretamente a empresa nesse sentido e na sua relação com o meio ambiente. Ciência e tecnologia eu não preciso nem falar.
está mais do que claro a esse respeito, né? E, obviamente, eu tenho o meio natural. Por quê? Porque no meio natural eu tenho que entender o que nós já citamos em aulas anteriores, até em outras disciplinas. Eu tenho o sistema humano e eu tenho o sistema ambiental. Ambos interferem um no outro, geram algum tipo de pressão ou consequência. É uma relação de causa e efeito de mão dupla, tá? Nesse sentido. Então, entender o contexto em que a empresa se encontra, que é o meio ambiente natural, a circunvizinhança em que opera o empreendimento, de certa forma, faz com que eu tenha, né, uma visão mais detalhada acerca dos procedimentos que eu tenho que seguir para gerenciar os meus aspectos ambientais. E com base nisso, a certificação ambiental ela vai compreender esse contexto para entender se tudo tem realmente se efetivado. Então, dentro dessa estrutura, o que que a gente observa? A empresa, quando ela tem o sistema de gestão ambiental, ou seja, ela segue os requisitos da 14.001. Partindo desse pressuposto, o que é que vai acontecer aqui? Quando eu sigo esses requisitos, eu passo a ter um diferencial, tá? Porque eu tenho práticas gerenciais, né, totalmente diferentes, internalizando a variável ambiental. Partindo desse pressuposto, o que é que acontece? Quando eu certifico essa empresa, eu estou, primeiro, afirmando que ela está seguindo esse padrão, tá? E a forma de funcionamento dela é preconizada pelo que versa a 14.000, Sistema de Gestão Ambiental, e, consequentemente, ela estabelece um padrão operacional, que é consequência de uma estrutura gerencial que foi implementada nesse empreendimento. E aí, o que que vai acontecer? Quando a gente busca isso e trabalha nos procedimentos para verificação desse processo de certificação ambiental, né, para verificação do sistema de gestão ambiental pautado no processo de certificação, fazendo a correção, né? Primeiro, eu tenho que analisar se os requisitos estão sendo atendidos. O que que a gente tem aqui? Primeiro, se eu tenho uma política ambiental que é apropriada para a empresa, se eu vou ter a identificação sobre as questões, né, que geram impactos ambientais, a relação aspecto-impacto, como a gente já citou, qual é o treinamento que eu estou dando, a capacitação para os meus colaboradores. Como é que tá? E aí entra naquele detalhe que eu citei anteriormente nas disciplinas de gestão. É sempre importante, se você vai implementar um sistema de gestão ambiental, você colocar um programa de educação ambiental, um programa de capacitação e treinamento de conscientização ambiental. Por quê? Nesse programa, você atrela uma condicionante, você cria uma estrutura de treinamento, de capacitação, de palestras, de conscientização com os teus colaboradores, o que vai permitir aí eu tenha não só funcionários, fornecedores, colaboradores de uma maneira geral, trabalhando esse processo de conscientização ambiental para entender a importância do sistema de gestão ambiental e o que efetivamente precisa ser feito em termos operacionais, pautado nos programas de gestão, né? E analisar também a questão do quê? Dos monitoramentos. A avaliação, ela visa acompanhar a manutenção do teu sistema de gestão ambiental. Isso significa dizer que eu tenho que avaliar se tudo que eu planejei está colocado em prática. Quando eu tenho um sistema de gestão ambiental que busca dentro dessa estrutura, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter, né, uma visão ampla, como eu já falei, e ao mesmo tempo a gente vai atuar na melhoria dessa organização, na melhoria da relação com clientes, fornecedores de uma maneira geral, né? A questão da organização em termos de produção, fazendo a correção. Então, quando eu faço isso, o que é que vai acontecer? Eu vou ter melhoria na organização e produção dessa empresa, porque a gente está trabalhando também com procedimentos operacionais, então isso vai mexer, né, com a questão logística de funcionamento daquela empresa. Depois, melhoria com os relacionamentos com os clientes e fornecedores, como vocês podem ver no quadro. E a redução dos gastos com materiais, porque a gente está otimizando processos, melhorando a qualidade ambiental, substituindo produtos, trabalhando de maneira a economizar consumo de água, de energia, insumo, matéria-prima, o que vier. E isso, obviamente, te proporciona um aspecto positivo, tá? Então, dentro dessa estrutura, nós temos que entender que esses procedimentos de certificação, na verdade, têm a função de... A gente tem que entender que num procedimento de auditoria, eu emito um dado técnico.
um relatório técnico, como a gente já citou anteriormente, e que gera como consequência, a partir do momento do aspecto positivo desse relatório, a emissão do certificado ambiental para essa empresa. Tá? Aqui a gente tem no cenário brasileiro os principais organismos certificadores para a ISO 14001, Sistema de Gestão Ambiental. Bem, e aqui a gente tem dois exemplos de certificação ambiental, ok? Então, isso aí é fácil. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar essas imagens. Isso não é segredo para ninguém. As empresas até tornam público. Elas são certificadas, então isso é tranquilo. E vocês podem ver como é que é o modelo. Isso vai variar, né, de empresa certificadora para empresa certificadora. Vai depender da característica dela. Ela cria o formulário dela. Ela é uma empresa certificada numa acreditadora aqui no cenário brasileiro é o Inmetro. E a partir daí ela tem autonomia para emitir o seu certificado ISO 14000, e tem um período de validade. Então, geralmente eu tenho as informações, né, acerca do empreendimento e, consequentemente, a validade desta licença. E eu estou respaldado legalmente, por assim dizer, como uma empresa ambientalmente correta. Aí eu crio uma rotulagem, um selo baseado naqueles exemplos que nós citamos anteriormente, por exemplo, você tem essa autonomia enquanto empresa para fazer isso e demonstrar publicamente que você é uma empresa preocupada com a questão ambiental, ok? Então, gente, na unidade certificação ambiental, como eu falei, ela não é muito extensa. Então, a gente conseguiu já finalizá-la. Basicamente, é como eu falo, é pegar o modelo, né, baseado na 14000, analisar se está atendendo a todos os requisitos da estruturação da 14001 e, a partir daí, emitir um laudo técnico, um relatório, aliás, acerca destas questões de atendimento aos requisitos necessários para a implementação do sistema. Façam uma série de visitas para que a gente entenda, né, a questão operacional, o funcionamento, analisar se tudo está sendo cumprido, se o que foi planejado está sendo colocado em prática e, a partir daí, emitir a certificação ambiental, dependendo do organismo certificador a qual você seja um auditor de certificação credenciado. Bom? Então, na nossa próxima aula, a gente vai começar a tratar do tema de perícia ambiental.